Olá pessoal, tudo bem? Aqui vai mais um vídeo para auxiliar vocês a estudar aí para essa prova do terceiro bimestre, para P1, e vai começar falando sobre fatoração. Aqui eu procurei no dicionário o que viria a ser fatorar. Fatorar nada mais é do que decompor em fatores primos ou decompor uma expressão, um polinômio, em um produto de fatores, ou seja, em uma multiplicação, galera. Então, só para ilustrar, dar início ao nosso estudo, fatorar aqui, por favor, o número 12. Número 12, vamos fatorar pelos fatores primos aí, ó. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Pronto, fatoramos o 12. 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Então, 12 eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 2 vezes 3. Isso é fatorar. Então, fatorar mais uma vez, nada mais é do que escrever uma expressão numa forma de multiplicação. E quais foram os tipos de fatoração que a gente estudou, pessoal? São esses aqui, ó. O fator comum em evidência, o agrupamento e o trinômio quadrado perfeito. Agora, na sequência, a gente vai fazer alguns exercícios sobre cada um desses tipos de fatoração, tá? O primeiro tipo que nós iremos estudar é esse sobre o fator comum em evidência, ou simplesmente evidência, que a gente anotava no cantinho da lousa, lembra? Um exemplo clássico do fator comum em evidência é esse aqui, ó. X ao quadrado mais 7x, por exemplo. Se a gente observar essa expressão, tem uma adição aqui no meio, né? Então, a gente vai fatorar. O que é isso? A gente vai transformar essa expressão em multiplicações. Como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os dois termos e ver o que aparece em comum entre eles. Se é que aparece. O x aparece nos dois termos, não é? Então, é ele que vai ficar em evidência. Então, a gente escreve x aqui, vezes x vezes quanto? X vezes quanto que dá x ao quadrado? Bom, só pode ser x vezes x. Mais, por causa desse sinal de mais aqui, x vezes quanto que dá 7x? X vezes 7. Simples. Então, x ao quadrado mais 7x também pode ser escrito como x vezes x mais 7. Fazendo a distributiva aqui só para confirmar, ó, x vezes x ao quadrado, mais x vezes 7, 7x, ó. Olha como volta na expressão original, ó. Mais um exemplo, tá? Então, vamos lá. Vou fazer de verde aqui. M ao quadrado menos 2m. Bom, tá na cara aí o que aparece em evidência, o que aparece em comum entre os dois termos é o m. O m aparece no primeiro termo e também aparece aqui, no segundo monômio aqui. Como é que a gente faz? Bom, coloco o m em evidência. M vezes quanto que dá m ao quadrado? M vezes m. Agora presta atenção à importância do sinal. Menos m vezes quanto que dá 2m? M vezes 2. Simples assim. Se a gente, novamente, fizer a distributiva, m vezes m, m ao quadrado. M vezes menos 2, menos 2m. Como no anterior, a expressão aqui voltou na inicial. Não é necessário a gente estar fazendo isso, pessoal, mas é só como forma de confirmação, tá? Evidentemente, pode ocorrer de aparecer alguma expressão um pouco mais elaborada, um pouco mais complicada. Mas é só eu ter calma, ter paciência e resolver com cuidado, ó. Primeiro eu vou observar os coeficientes numéricos, ó. 35 e 14. O 35 e o 14 aparecem em alguma tabuada? Sim, aparece na tabuada do 7. Então, o 7 é fator comum entre eles. Vamos olhar agora a parte literal, o x. Bom, o x aparece aqui e aparece aqui. O menor expoente é o 1. Então, eu não posso colocar outro valor para expoente do x a não ser o 1. Então, somente x aqui. Agora, observe o y. Y aparece como expoente aqui o 3. E no outro monômio, também aparece o 3. Ó. Então, é ele que vai em evidência. Bom, já coloquei o termo que é o termo comum entre os dois monômios.
Então, basta eu colocar o pontinho que indica a multiplicação, abrir o parênteses. 7 vezes quanto que dá 35? 7 vezes 5. Então, coloco 5 aqui. Bom, agora eu vou para a parte literal. X está aqui, ó. X vezes quanto que dá x elevado à quarta potência? X ao cubo. Y ao cubo aparece aqui também. Então, não é necessário que eu coloque. Mas, vamos para o outro monômio. 7 vezes quanto que dá 14? 7 vezes 2. X a primeira aqui, só que não tem expoente, né? E aqui também, ó, x a primeira. Então, não é necessário que eu coloque. Y ao cubo, também não é necessário que eu coloque. Basta, então, só fechar o parênteses. Então, ficou essa expressão fatorada. 7x y ao cubo vezes 5x ao cubo mais 2. Revisado o fator comum em evidência, vamos para mais um tipo de fatoração aí, que é o agrupamento. Bom, o agrupamento é dado numa expressão como essa, ó. XZ mais XW mais YZ mais YW. Tá aqui. Bom, se a gente for tentar fazer pelo fator comum em evidência, é claro que não vai dar. Porque, ó, x teria que aparecer em todos os termos, e só aparece no primeiro e no segundo. Ah, o z só aparece no primeiro e no terceiro. Então, é inviável a gente fazer o fator comum em evidência nessa expressão. Então, o que temos que fazer? Temos que, como eu brinco na sala, partir essa expressão ao meio. Agora eu olho individualmente a primeira metade e a segunda metade. Bom, na primeira metade, tem algum fator, tem alguma letra ou algum número que aparece nos dois termos? Tem, Marco, ó. X aparece aqui e aparece aqui. Então, agora a gente vai aplicar a evidência dentro dessa expressão, dentro dessa meia expressão, vamos dizer assim. Então, x vezes quanto que dá xz? Bom, z. Mais x vezes quanto que dá xw? Vezes w. Bom, agora eu vou para a segunda metade, né? Tem alguma letra que aparece, ou algum número, algum valor que aparece tanto nesse primeiro termo aqui, dessa metade, quanto nesse? Tem, Marco. O y, embora esse primeiro y não esteja aparecendo, o y é um y, tá? Então, o y aparece aqui e aparece aqui. Bom, y vezes quanto que dá yz? Y vezes z. Mais y vezes quanto que dá yw? Vezes w. Então o agrupamento, na verdade, é um fator comum em evidência, só que maior, né? Exato. Como é que eu sei que eu estou acertando a questão, o exercício? Eu tenho que olhar para os parênteses, ó. Esse termo que aparece no parênteses, ó, tem que ser igual para ambos os lados, ó, tanto para o verdinho quanto para o amarelo aqui, ó. Opa, Z mais W dentro do verde, Z mais W dentro do amarelo. Então tá certo. Agora, para finalizar, é só eu juntar o que está fora do parênteses, ó. X mais Y. Então, eu escrevo aqui embaixo. X mais Y. Vezes, porque fatorar é transformar em multiplicação, o que aparece nos dois parênteses. E o que aparece? Z mais W. Então, Z mais W. Pronto. Escrevi na forma fatorada aquela expressão gigante que estava no início do exercício. Bora fazer mais um exemplo aqui, então. Ó. 2x mais 2y mais ax mais AY. Dá para fazer fator comum em evidência? Não, porque não tem um termo que aparece em todos os monômios aqui nessa expressão. Então, como eu falei, vamos dividir essa expressão aqui gigante no meio. Existe algum número, algum
valor ou até mesmo incógnita, letra, que aparece nessa primeira metade? Sim, o 2. O 2 aparece aqui e aqui. Então, é ele que vai em evidência nesse caso. 2 vezes quanto que dá 2x? 2 vezes x. Mais, ó. 2 vezes quanto que dá 2y? 2 vezes y. Terminei a primeira parte. Bom, vamos para a segunda. Nota que esse valor aqui é positivo, então vou levar aqui. E depois eu sempre confiro, ver se o que está dentro desse primeiro parênteses vai ficar igual ao do segundo. Porque se não tiver, tem alguma coisa que eu fiz errado, tá? Qual é o termo que aparece em comum entre os dois monômios? O A, ó. O A aparece tanto nesse terceiro monômio quanto no quarto monômio. Então, é ele que vai em evidência. A vezes quanto que dá AX? A vezes X. Mais A vezes quanto que dá Y? Y. Como eu falei, ó, o termo que está dentro do parênteses é comum em ambos os parênteses. Ó. Acertei o exercício, basta eu reescrever. 2, ó, mais A, isso dentro desse primeiro parênteses aqui embaixo, vezes o quê, pessoal? O que estava já dentro do parênteses nos dois aqui, ó, o comum, x mais y. Se eu fizer a distributiva, eu vou voltar nessa expressão inicial, ok? Galera, agora vamos demonstrar essa expressão aí geometricamente, tá? Ó, então, desenhei esse retângulo aqui. Vamos fazer o seguinte. Esse aqui vai ser um lado do retângulo. Esse pedacinho vale 2 e aqui vale A. Então, esse lado aqui desse retângulo é 2 mais A. Agora, a base desse retângulo vai ser, então, x aqui e y aqui. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Bom, simples, basta multiplicar a base pela altura. Então, vamos lá. X vezes 2, 2x. Então, esse pedacinho aqui vale 2x. Vamos aqui embaixo agora, ó. A vezes x, AX. Bora para o outro lado, ó. Aqui vale 2, né? Porque é o mesmo tamanho daqui. Aqui e aqui. Então, 2 vezes y, 2y. Finalmente, aqui vale A, porque é o mesmo tamanho. A e A. Y vezes A, AY. Olha só que bacana, pessoal. Esse 2x que eu vou fazer aqui em amarelo aqui em cima, aparece aqui. 2y aparece aqui. AX está aqui. E, finalmente, AY, esse retângulo menor. Pronto. Demonstramos também geometricamente. Bom, pessoal, chegamos aí no nosso último tipo de fatoração para essa primeira prova. Lembrando que depois a gente já viu que tem mais 2 outros tipos de fatoração, né? A gente já viu que tem a diferença de 2 quadrados e um trinômio de segundo grau. Mas para essa primeira avaliação nossa, só esses 3, tá? Então, ó, como é que é a cara desse trinômio quadrado perfeito? Simples. O exemplo clássico que eu vivo colocando em sala é esse aqui. Bom, como é que eu vou verificar se eu posso fatorar essa expressão por esse método? Bom, para começar, tem que ser um trinômio. O que é um trinômio? Tem que ter 3 monômios. Ó. Então, confere. Um, que é o x ao quadrado, o segundo é o 6x e o terceiro é o 9. Depois, eu tenho que ver se o primeiro e o último termo possuem raízes exatas. Vamos lá. Qual que é a raiz de x ao quadrado? É óbvio, x. X vezes x, x ao quadrado. Qual que é a raiz de 9, que é o último termo? 3, lógico. 3 vezes 3, 9. Ah, então acabou, Marco? Não, eu preciso fazer o seguinte teste. Vou multiplicar x vezes 3. Bom, x vezes 3 daria, vou fazer aqui em cima, ó, 3x. Eu pego esse valor que eu encontrei e faço vezes 2 ainda, ó, vezes 2. Isso aqui vai dar 6x. Olha só que coincidência. Bom, não é coincidência, pessoal. Esse valor encontrado tem que ser exatamente o termo do meio. Tudo bem? E aí, ó, outra coisa que é muito importante. Na hora de escrever essa fatoração, que é o x mais 3,
elevado ao quadrado. Por que que eu coloquei esse sinal de mais aqui, ó? Por causa que na expressão acima, no trinômio, tem o mais ali, que acompanha, no caso, 6x. Se fosse o sinal de menos aqui, eu colocaria, ao invés de mais aqui dentro, o menos, ok? Aí, pessoal, mais um exemplo de um trinômio quadrado perfeito aqui, ó. Primeiro, olho e verifico, tem 3 monômios, ok? Primeiro monômio tem raiz exata? Tem, ó. É só pensar assim. Esquece do ao quadrado. Qual que é a raiz de 9? 3, ok. Esquece do 9. Qual que é a raiz de a ao quadrado? A. Vou para o último termo. É o 4. Ele tem raiz exata? Quanto que vezes ele mesmo dá 4? 2. Ok. Faço aquele teste. Bom, multiplico essas duas raízes aí, ó. 3a vezes 2. Ok, 6a. Agora eu tenho que pegar esse valor e dobrar. Se eu fizer 6a vezes 2, dá 12a. Olha o termo do meio, confere, é o termo do meio aqui, ó, 12a. Mais uma vez, vamos lembrar desse sinalzinho aqui, ó. Como é positivo, basta escrever 3a mais 2 elevado ao quadrado. Se fosse negativo, aqui fosse menos, aqui seria menos, perfeito? Bom, vamos fazer geometricamente como é que seria essa expressão? Bom, eu tenho aqui um quadrado, já que é um quadrado perfeito, né? Vou fazer aqui, ó, onde um lado mede 3a mais 2, e como é um quadrado, embora não esteja aparecendo no desenho aqui, o outro lado também é 3a mais 2. Como é que faz, então? Vamos calcular a área desse quadrado. Bom, aqui em cima também mede 3a, né? Então, 3a vezes 3a, 9a ao quadrado, ó. Esse termo, esse termo. Aqui agora, ó, azulzinho. 2 vezes 3a. 6a. Bom, aqui também é evidente que se aqui é 3a, aqui também é 3a. Bom, se aqui é 2, aqui também é 2. 3a vezes 2, 6a. Perfeito. Agora só falta esse quadradinho aqui, ó. Onde aqui embaixo a base mede 2 e a altura também 2, ó. 2 vezes 2, 4. Vamos lá, então, conferir? Bom, 9a aparece aqui, aparece aqui. Ah, tem mais, ó, mais 12a. Bom, e quanto que é 6a mais 6a? É exatamente 12a. E a área desse aqui é 4. Ok, confere. Galera, vamos nos atentar para esse tipo de expressão aqui, ó. Bom, aparentemente, se você observar, esse primeiro termo aqui tem raiz exata, é o b. Esse último termo também tem raiz exata, é 3. Ah, Marco, então é fácil, é só fazer b. Ah, leva o sinal, né? Menos 3 elevado ao quadrado, que é um trinômio quadrado perfeito. Não, não é. Por que que não é? Olha só, se eu fizer b vezes 3, dá 3b, ok? Dobra esse valor, 3b vezes 2, dá 6b. E qual que é o termo do meio? Ah, é 10b. Então, pessoal, essa expressão, esse trinômio, não é um trinômio quadrado perfeito. Um trinômio quadrado perfeito. Ele não é. Faça sempre o teste, ó, para ver se bate. Se não bateu, não é. Na avaliação, eu vou pedir também para desenvolver o quadrado da soma de dois termos aí, ó, para chegar então a um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu faço isso? Bom, Marco, poderia fazer x mais 3 vezes x mais 3 e aí aplicar a propriedade distributiva? Bom, pessoal, até pode,
Mas lembra que a gente desenvolveu uma estratégia que facilita o nosso cálculo, agiliza todo esse processo, né? Então, como é que ficaria? Bom, o quadrado do primeiro termo. Qual que é o primeiro termo? X. Qual que é o quadrado dele? X ao quadrado. Agora, ó, por causa desse mais, é mais. Duas vezes o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo, pessoal? É o x, ó. Vezes o segundo termo, que é o vezes o segundo termo, que é o 3. Mais, aqui vai ser sempre mais o quadrado do segundo termo. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Bom, é só simplificar aqui, ó. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes 3. Isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6. 6x mais 9. Pronto, desenvolvemos. Mais um exemplo aí para a gente desenvolver, só que agora é o quadrado da diferença de dois termos. Por que diferença? Por causa do menos aqui, ó. Então vai, quadrado do primeiro termo. 2 vezes 2, 4. Y vezes y ao quadrado. Agora, por conta desse sinal de menos, é menos 2 vezes o primeiro termo, que é o 2y, pelo segundo termo, que é o 4. Mais, aqui é sempre mais, ó, mais o quadrado do segundo termo. Quanto que é o quadrado de 4? 16. Então, agora é só resolver, bem facinho, ó. 4y ao quadrado menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16, ó, 16y mais 16. Pronto. Temos um trinômio quadrado perfeito. Lembrando, pessoal, que nossa avaliação também tem aquele bloco sobre construções, né? Ângulos de 60, bem simples, aí com a bissetriz pode traçar o ângulo de 30, construir esse ângulo de 30. Também podemos construir através desse ângulo de 60, transportar os ângulos e fazer 120, enfim, é bem simples. Mais um bloco, mais uma etapa da nossa avaliação, mais um conteúdo, é o que vai tratar de losangos, tá? Losangos, aí. E aí, ó, tá aqui um losango típico. E o que que a gente tem que entender e tem que saber sobre esse carinha aí, ó? Essas propriedades aqui são fundamentais para a gente estar trabalhando, tá? Bom, então quais são essas propriedades? Que em todo losango, as diagonais são perpendiculares entre si. Isso a gente já viu, né? Que a diagonal faz um ângulo de 90 graus com a outra diagonal. Isso aqui a gente tem que saber, ó. Aqui o ângulo reto. Que os dois lados opostos de qualquer losango vão ser sempre paralelos, ou seja, esse lado aqui, CD, é paralelo a AB. A gente provou isso também com aquele lance que a gente estudou logo no início do ano, das paralelas cortadas por transversais, né, que os alternos internos, os ângulos alternos internos possuem a mesma medida. Também aqui, ó, AD é paralelo com BC, isso a gente tem que saber. E outra coisa que é fundamental é que essas diagonais vão dividir esses ângulos aqui, por exemplo, o ângulo A, em duas metades. Se eu falar que A mede supostamente aí colocar 80 graus, você sabe que esse ângulo aqui em cima vai medir 40. E o de baixo também 40. Vou pegar aqui, ó. E outra coisa, esse ângulo A, ó, fundamental também, esse ângulo A é igual ao ângulo C. O ângulo B é igual ao ângulo D. E não esquece que essa diagonal aqui vai dividir esse ângulo aqui em cima, ó, em duas partes iguais. Imaginemos que aqui, se eu disser que todo esse valor aqui é 100 graus, logo, esse pedacinho aqui é 50 e aqui também é 50. Consequentemente, aqui também vai ser 50 e aqui 50 graus. Então, aqui está um exercício de aplicação sobre esse conceito, né? No losango LOV, desenhado a seguir, o ângulo LOV, ou seja, esse ângulo todo aqui, ó, LOV é esse ângulo todo. Mede 160 graus, então o O todo aqui mede 160 graus. Opa.
E o segmento PV tem comprimento 7 centímetros. Então, isso aqui tem 7 centímetros. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui algumas ideias e falar tudo que a gente consegue sobre esse losango. Bom, vamos calcular primeiramente o valor de x aqui embaixo. Ó. X é esse aqui. Bom, se o ângulo O todo aqui mede 160, eu falei que essa diagonal OE, ela divide esse ângulo no meio. Então, se tudo é 80, x só pode... se tudo é 160, x só pode ser 80. Tudo é 160, x é metade. Bom, o encontro das duas diagonais aqui, ó, no ponto P, o que a gente viu? Que elas são perpendiculares entre si. Então, fica fácil da gente perceber que y mede 90 graus, já que são perpendiculares, formam um ângulo reto. Agora, olha só. Esse losango é constituído aí por 4 triângulos retângulos. Aqui, ó. Esse aqui é um triângulo retângulo, pessoal. Certo? Vou fazer até o triângulo amarelo aqui. Onde a gente viu que o valor de x, que é esse aqui, é 80. Aqui é o ângulo reto. Quanto que sobra para o ângulo Z ali em cima? Ó. Opa, aqui é o Z. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180, correto? Perfeito. Então, ó, se a gente já tem aqui 80 graus mais 90 graus, isso aqui totaliza 170 graus. Quanto que sobra então para o Z? Perfeito. Z só pode ser 10 graus. E se eu tivesse perguntado qual é o valor desse ângulo L, que é tudo isso aqui, ó. Bom, se Z é 10, aqui também só pode ser 10. Então, o ângulo L total ali, ó, 20 graus. Mais uma coisa que é fundamental, pessoal. O encontro dessas diagonais do losango se dá nesse ponto P aqui, que é o ponto médio. O que isso significa? Bom, significa que se aqui PV, que ele coloca aqui em cima para nós, PV tem 7 centímetros, isso aqui é 7 centímetros, se aqui é ponto médio, P é ponto médio, aqui só pode ter, LP só pode ser 7 centímetros também. Vamos fazer uma suposição aqui agora, tá, pessoal? Bem tranquilo, bem simples. Tá meio rabiscado, mas vocês irão entender. Bom, eu digo que OE, que é toda essa diagonal, ó, OE vai medir 8 centímetros. Tá? Quanto que valeria, qual seria a medida, então, de OP? Bom, se tudo isso aqui é 8, o OP, que é esse pedacinho aqui, ó, só pode ser metade. Então, aqui é 4 e aqui também seria 4. Bom, pessoal, esse aqui foi um vídeo que espero que auxilie vocês para a nossa prova. Estudem bastante. A gente tem revisão ainda amanhã. Então, se precisar, também pode estar perguntando, que eu estou à disposição, tá? Mais uma vez, quero deixar um agradecimento especial ao professor Danilo, que está cedendo espaço no canal dele para a gente estar postando esses vídeos, tá? Muito obrigado, bons estudos aí.